falar em Endrick, ó, Fabrício Romano, que é um dos principais jornalistas aí que cobrem o futebol europeu e a questão de mercado da bola, falando que o Endrick pode sair aí do Real Madrid pensando na Copa do Mundo. Esquece, ele não vai jogar a Copa do Mundo. Tá Esquece. fora. Não vai jogar. Inclusive, no jogo desse final de semana, ele saiu chutando tudo lá. Não daria tempo de recuperar, né? O Endrick, ele não jogou no final de semana, ele não jogou essa temporada ainda, ele não entrou em campo com o Xabi Alonso, então, e no último final de semana, no jogo do Real Madrid, ele aqueceu, não foi pro jogo e saiu chutando tudo, água. Então esse é o problema. Esse é o problema, porque além disso, tem a informação do dia seguinte, que aí a esposa vai colocar em rede social, que não pode ir pro jogo, desculpe, gente. Eu não seria tão enfático como o Facincani foi, embora eu reconheça que seja a tendência ele não jogar a Copa do Mundo, porque tem muitos jogadores à frente. Por que eu não seria enfático? Porque neste momento, hoje, já, inclusive eu e muita gente já falando, por exemplo, que o Vitor Roque merece ser observado e convocado. Se de repente o Endrick começa a jogar, ou ele é emprestado em janeiro, em 3 meses ele tá num time e começa a desembestar, fazer gol e toda rodada, Qual é o problema, Alex? ele pode ainda ser chamado, porque o Ancelotti gosta dele e conhece ele. Então... Fala aí, Alemão, por favor. Não, quantos jogadores a gente viu jogando meia temporada, cravando vaga em Copa do Mundo? Eu concordo com o Facincani na questão, assim, eu acho muito difícil, neste momento, a gente imaginar o Endrick jogando a Copa, porque outros jogadores estão sendo chamados e estão à frente dele mesmo. Sim. Eu só digo o seguinte, se tem gente cogitando o Vitor Roque ganhar uma oportunidade, o Vitor Roque está jogando no Palmeiras há 3 meses. Por que em 3 meses, se o Endrick fizer 12 gols em 2 semanas, de repente, num momento que o Brasil ainda está carente na parte ofensiva, por que não encaixar? Alex, eu acho que assim, justamente o ponto que pega é que o treinador da seleção é o Ancelotti, e o Ancelotti, da mesma forma que o contratou e brilhou os olhos no começo, depois perdeu o brilho com o Endrick no Real Madrid. Tanto é que ele perdeu completamente espaço com o Ancelotti, teve muitas poucas oportunidades, ele teve aquele começo e tal, e ele viu que o menino não conseguiu ainda atingir. Então eu acho que esse tempo recente que o Ancelotti esteve no Real Madrid, que é muito curto, né, agora, em diferença de seleção, não vai fazer o Ancelotti abrir o espaço para o Endrick na seleção, visto que, é o que você falou agora, o Vitor Roque está muito na frente, com muito mais preparo, com muito mais bagagem. O Pedro é outro que tá muito na frente, ele tem o Matheus Cunha, ele tem o Rafinha, aliás, o João Pedro, enfim, tem muita gente... E tem a teimosia chamada Pombo, né? A teimosia Pombo, mas tem um outro detalhe. Esses caras agora, o Vitor Roque e o Pedro, eles estão voltando a decidir em momentos pesados da temporada. Sim, sim. Né? Em jogos, de fato, que criam essa casca. Se o Endrick voltar para jogar em algum time do Brasil, por exemplo, de campeonato, ele vai jogar em começo de campeonato, estadual. Primeiras rodadas de brasileiro. Não vai ter nada que o faça, mesmo com o talento que ele tem. Eu sou fã dele, tá? Eu adoro esse moleque. Adoro. Acho que o moleque é fantástico. Também acho. Mas não vai dar tempo dele mostrar um serviço que, por exemplo, a gente olha o Vitor Roque metendo gol em clássico, gol em Libertadores, é a dupla com o Flaco Lopes, time líder do Campeonato Brasileiro, time... É diferente. E o Pedro da mesma forma, né? Levando um Flamengo a decidir um jogo contra o Palmeiras. É um Flamengo podendo, numa semifinal de Libertadores, ir pra final. É outro contexto que eu acho que, infelizmente, pode tentar emprestar ou não o sonho de Copa do Mundo 26, pra mim, pro Endrick. Só que com essa notícia já desperta, inclusive, o que o Loebling fala do pacote do Endrick, o pai já se manifestou, né, Alemão? Então. Tem uma imagem aí, né? A gente separou uma imagem do pai do Endrick, tá aqui, ó, a postagem dele, né? A postagem dele é agora há pouco. 4 minutos até, o 4 na hora do print, né? Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto. Mas ele comentou isso onde? Relacionado a alguém falou... Não, ele postou nas redes sociais. No Instagram. Mas o staff dele não tinha postado. Não, mas isso aí é um comentário. Ele comentou em algum lugar. Ele respondeu alguém. Em relação à notícia da saída do Endrick, da possibilidade do empréstimo do Endrick. Então, aí ele comentou isso. Né? Agora, tem que ver, o Palmeiras fazer uma proposta, hoje o Endrick não sei se seria titular do Palmeiras. Não, e o Palmeiras está preocupado, todo aquele bônus que o Palmeiras teria, o Palmeiras achava que poderia ter. Não, e hoje nem teria que ser para o ano que vem, né? Não tem nada. Ele não está jogando. Só que o Paulinho vai estar chegando. Então, eu não vejo o menor sentido o Palmeiras trazer o Endrick. Tá, mas no legal que você começa a ter um monte de craque no time. Vamos lá. Mas o Abel vai ter que se virar. Eu acho que assim, a gente tem que ter calma, por quê? O Palmeiras, isso é informação, tá? Ele trabalha com a venda do Flaco Lopes depois da Copa do Mundo. E ele trabalha com uma negociação do Vitor Roque
para o final do ano que vem, 26. Tá? Não é para agora e nem o Flaco ser vendido agora. Não existe nenhum interesse, a não ser que venha uma proposta de 60 milhões de euros, uma paga-multa, aí não tem o que fazer. Porque ficou cogitando, se a gente sabe rede social, porque o Aston Villa, não sei o quê, o West Ham, esse monte de... Porque toda hora pinga clube inglês para querer contratar. Não tem nada e o Palmeiras não vai vender o Vitor Roque agora. Tá? Agora não tem nenhum interesse, a não ser que seja algo estratosférico. Então, o projeto do Palmeiras é Flaco Lopes depois da Copa, inclusive as convocações justamente para potencializar o valor de venda. Hoje o Flaco Lopes é um cara tratado no mercado do Palmeiras de 25, 30 milhões, ou seja, 3 vezes mais do que ele pagou. E o Vitor Roque é papo de 45, 50 milhões de euros nesse momento que ele tem sido colocado em questão. Então, por isso que eu falo, o Endrick encaixaria caso o Palmeiras já tenha um encaminhamento de Flaco Lopes para o meio do ano, aí ele tenta já fazer um projeto que não é empréstimo de 6 meses, é o cara vir para jogar. Só que tem um outro nome na fila do Palmeiras, à frente do Endrick, que se fizer um estalo, só que esse tem uma condição diferente, pela questão física, ele é um cara prioritário de voltar ao Brasil e se for o Palmeiras e tiver a chance, vai trazer. Gabriel Jesus.